acordados, despertados, cafeinados. Perfeito, meus irmãos. Estamos, pela bondade de Deus, na quarta-feira. Anote aí, se você não está ligado, ligue-se. Nós ainda temos mais 2 quartas-feiras. O dia 11 próximo, tá? E o dia 18. Concluiremos então, permitindo o Senhor nosso Deus, dia 18 de março. Anote para você não perder o bonde. Muito bem, meus irmãos. Vamos então finalmente entrarmos nos 6 indicativos que apontam que estamos vivendo os últimos tempos. São estes: a saída do Reino Unido da União Europeia, o início da montagem do Grupo dos 10, a crescente apostasia dos últimos dias, o Al-Mahdi, a chegada do tão esperado Messias muçulmano islâmico, o polêmico novo governo dos Estados Unidos, o aquecimento global, destruição do meio ambiente, preparação para a restauração do planeta para o milênio e o avanço da Rússia no atual cenário mundial, grande ameaça de uma iminente guerra mundial. Vamos fazer de tudo para pelo menos trabalharmos com a metade deste conteúdo. Os 6 eu vejo um pouco complicado, mas vamos conseguir alcançar pelo menos 2,5 a 3, que já vai ser de bom tamanho. Não querendo ser chato ou insistente, quem ainda tiver interesse de adquirir o nosso CD, temos 11 unidades disponíveis. Todos estes slides que você está vendo estão contidos neste CD no formato PDF, tá? Você só pode abri-lo em computador ou em um DVD compatível ao programa PDF. Geralmente abre-se em computador que tem o programa PDF ou em aparelhos de DVD compatíveis com PDF. Estamos passando ao valor de $10. Se você tiver interesse, amém. Se não tiver, também não existe obrigatoriedade. Vamos então iniciar para primeiro indicativo: a saída do Reino Unido da União Europeia, início da montagem do Grupo dos 10. Abra comigo o livro do Apocalipse, o livro mais enigmático da Bíblia. Livro do Apocalipse, capítulo 17. Livro do Apocalipse, capítulo 17. E vamos proceder à leitura dos versos 12 e 13. Livro do Apocalipse, capítulo 17, versos 12 e 13. Estarei usando nesta noite a versão Almeida Revista Atualizada. Geralmente eu uso a revista corrigida ou a edição contemporânea. Hoje estarei usando Almeida Revista Atualizada, conhecida como ARA ou RA. Diz assim o texto, Apocalipse 17, 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Todos estes têm um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Chamo a atenção de alguns detalhes nesses 2 versículos. Número 12, os 10 chifres. O próprio texto em si já dá a interpretação, já nos ajuda a entender qual é a simbologia destes 10 chifres. Qual é a simbologia desses 10 chifres? Segundo o texto, vamos lá. 10 governos que se levantarão. 10 reis. 10 reis. Estamos falando baseado no texto. Confere, irmãos. Vamos então seguir o texto que a gente fica bem. Não vamos procurar fazer de tudo para não sairmos fora do texto. Então, os 10 chifres falam de 10 reis, que traduzido são 10 países, 10 nações, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, ou seja, eles vão ter poder de governabilidade com a besta
durante 1 hora. Esta hora aí no texto é uma simbologia de um período de tempo. Não se traduz como um período de 60 minutos, porque nós sabemos que hora, na maneira normal de interpretarmos a palavra, é um lapso de tempo que compreende 60 minutos. Concordamos com isso? Só que aqui a palavra hora ganha um sentido tipológico, simbólico. Anote aí, hora aqui não é o espaço de tempo de 60 minutos, é um espaço de tempo que compreende 7 anos, o período exato da tribulação. Se você não anotou, perdeu uma grande oportunidade de não ficar perdido na poeira. Se você anotou, você é parabenizado por tê-lo anotado. Perfeito. Então, iniciamos esse texto analisando um episódio da história da humanidade, aonde 2 pontos. 10 nações vão estar em comum acordo para entregar o poder e a autoridade de governo nas mãos de um personagem chamado Besta. E esta besta vai estar governando junto com esses 10 presidentes ou chefes de governo durante um período denominado 1 hora, ou traduzido 7 anos. Vamos ao Apocalipse capítulo 13, para nós também deixarmos bem claro o significado da palavra besta, que se traduzirmos ao pé da letra, besta poderemos traduzir de várias maneiras, mas vamos traduzir da maneira correta. Apocalipse capítulo 13, versículo 1 e 2. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Anote aí, por favor, isso é importantíssimo para você compreender qual o significado que está sendo abordado. Mar. Vai lá no versículo 1. Não se trata de mar literal, porção líquida. Mar aqui tem a simbologia de nações, conjunto de nações, conjunto de países. Uma besta. A palavra besta aqui aponta para alguém atrevido, alguém com grande ferocidade, com grande malignidade. Anote aí. Esta besta, a primeira, ela sai do mar, ou seja, ela sai de um conjunto, de um conglomerado de países. Isso é importante identificarmos. Como esta besta, como este personagem com atrevimento, com malignidade, com atrocidade, ele vai sair de um conjunto de 10 países. E aqui diz, tinha 10 chifres. Chifres tem a simbologia na Bíblia de governo. Então está batendo com Apocalipse 17, 12 e 13 que estamos falando. Mas aonde se situará este governo? 7 cabeças. É a identidade de uma cidade com 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Que governo é este? Que autoridade governamental é esta? O verso 2 nos explica. A besta que vi era semelhante a alguns animais. Olha, observe os animais. Leopardo, velocidade e agilidade. Pés de urso, força. Boca como de leão, autoridade. Então, esta besta terá agilidade, leopardo, força, urso, e grande autoridade, leão. A Bíblia trabalha muito
com símbolos, sobretudo o livro do Apocalipse. Detalhe chamativo: e deu-lhe o dragão. Dragão aqui é o próprio Satanás, que vai possuir este personagem, vai fazer dele o seu direto instrumento, assim como Jesus foi o direto instrumento nas mãos do Pai e do Espírito Santo. O dragão vai fazer desta besta seu direto instrumento. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Olha como a Bíblia confirma as colocações, né? Nós falamos de leopardo, urso e boca, agilidade, força e autoridade. E o próprio versículo 2 explica isso bem claro: poder, trono e autoridade. Estão anotando? Olha que interessante isto. Vamos ao versículo 11 do mesmo capítulo 13 de Apocalipse. Anote, se você não anotar vai dar problema. Apocalipse 13, 11. E vi ainda outra besta emergir da terra. Então, uma emerge do mar, ou emergirá, sairá do mar. Mar, conjunto de nações, de países. Mas a segunda besta sai da terra. Quando a Bíblia se refere à terra, se refere à nação de Israel. Anote, quando a Bíblia se refere à palavra terra, se não é o contexto literal, o contexto simbólico, refere-se à nação de Israel. Isso é bem interessante. Possuía 2 chifres. Porque o governo de Israel está baseado em 2 linhas de governo: o Knesset, que é o parlamento de Israel, e o primeiro-ministro. Olha que interessante. Esses chifres simbolizam a linha de governo que existe hoje no Estado de Israel. Se você está acompanhando as notícias, o atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, depois de muita dificuldade, muita peleja, porque ele estava sendo acusado de crimes de corrupção em Israel, foi reconfirmado de novo, foi reeleito primeiro-ministro de Israel. Se não me engano, já é o 4º ou 5º mandato que Netanyahu está assumindo, e isto tem um caráter profético espetacular. Você não tem ideia, não sei se terei tempo para falar desta vitória de Netanyahu, mas tem um caráter profético simplesmente espetacular. Hoje, quando amanheceu o dia, eu estava consultando alguns jornais europeus e me impressionou. Já esperava que isso aconteceria de uma forma ou de outra, e me alegrei muito que o atual primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu fora mais uma vez confirmado. Eu repito, isso tem um caráter profético que você não tem ideia. Talvez vamos falar alguma coisa para você entender como a coisa está acontecendo em altíssima velocidade. Ainda no verso 11, parecendo com cordeiro. Estamos ainda em Apocalipse 13, 11. Cordeiro fala de voz mansa. Cordeiro fala de voz cativa. Cordeiro fala de voz que atraia. Então, parecendo como cordeiro. Paz falava como dragão. É um tanto estranho. Um cordeiro no comportamento, na atitude, mas na fala é como de um dragão, ou seja, uma fala sedutora, uma fala contagiante, uma fala atraente. Esta vai ser a segunda besta. Exerce toda a autoridade da primeira besta na terra. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Preste bem atenção. Faz com que a terra, esta terra não se está se referindo ao planeta Terra, está se referindo à nação de Israel. Então, traduzido, faz com que a nação de Israel e os seus habitantes adorem a quem? A primeira besta. Então serão 2 bestas, repetindo
Uma que saia de um conjunto de países, 10 países, que é também chamado de o anticristo. E a segunda besta vai sair do meio da nação de Israel, que também é chamada de falso profeta. Repito uma vez para você anotar. Primeira besta, anticristo, sairá de um conjunto de nações, a União Europeia. Segunda besta se levantará no meio da nação de Israel, será conhecida como o falso profeta. E as duas vão trabalhar em conjunto no governo da tribulação ou da grande tribulação. Aí você vai me perguntar, mas o que tem a ver a saída do Reino Unido da União Europeia com toda esta situação que estamos aqui apresentando? O Brexit, como já temos ouvido falar, em 31 de janeiro foi oficializado. Quantos já ouviram falar disso, do Brexit? Se você perdeu o trem, anote aí, 31 de janeiro de 2020, já foi oficializada a saída do Reino Unido da Grã-Bretanha da União Europeia. Para os que não sabem, o Reino Unido da Grã-Bretanha é o único país do mundo constituído de 4 outros países. Vou repetir. O Reino Unido da Grã-Bretanha é o único país do planeta Terra que é o chamado 4 em 1. São 4 países dentro de um. Quais são eles? Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda do Norte. Repito, Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda do Norte. É mais conhecido como Inglaterra porque é o principal país do Reino Unido. Mas é errado dizer que a Inglaterra saiu da União Europeia. Não, é o Reino Unido da Grã-Bretanha. Mas, repito, é mais conhecido pela Inglaterra, porque a Inglaterra é o mais importante, é o principal, política e historicamente falando, país da União Europeia. Então, o Brexit afeta Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda do Norte. Ainda que a história toda, ela tem sido delineada em cima da Inglaterra, ok? O Reino Unido passa a existir a partir do chamado Union Act, em 1806. Até 1806, Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda do Norte estavam separados como países, mas aí decidem, através de um decreto chamado Union Act, criar o Reino Unido da Grã-Bretanha em 1806. Seria a saída do Reino Unido da União Europeia o cumprimento das profecias sobre os últimos dias? Não temos uma gota de dúvidas. E agora você vai conhecer uma página simplesmente extraordinária da profecia. Eu, infelizmente, não gosto de dizer isso, mas eu garanto que mais de 90% de vocês e dos que estão nos ouvindo nunca ouviram falar disso. Então, o que eu vou falar aqui agora é uma enorme novidade para pelo menos 90% das pessoas que têm estudado escatologia. Você está vendo uma página de um jornal britânico, né? O Reino Unido tem muitos jornais de grande expressão europeia, de grande expressão mundial. E esse é um deles, o Daily Express. O mais importante é o The Times. The Times é o mais importante jornal, o newspaper do Reino Unido, mas esse não fica para trás. Se você que está um pouquinho mais perto da tela, quem está distante não vai poder visualizar. Essa é uma edição de 10 de dezembro de 2011. Repito, 10 de dezembro de 2011, há 9 anos atrás quase. Olha a notícia de primeira página. Reino Unido toma o primeiro passo para a saída da União Europeia. É o que está escrito ali. UK takes first step towards EU exit door, para a saída da União Europeia, a porta de saída da União Europeia. Britain closer to EU exit. Grã-Bretanha próximo de sair da União Europeia. Isso já estava planejado desde 2010. 2011 vem à tona e a coisa se desenrola numa forma dramática ao longo dos últimos 9 anos.
a saída do Reino Unido da Grã-Bretanha da União Europeia está ligada a uma profecia que está em vários textos do Antigo Testamento sobre a existência do Reino do Norte, uma linha imaginária sobre a qual está Israel e o Reino do Sul. Vamos explicar isso bem devagar, porque isso aqui é um impressionante quebra-cabeças. Aí você está vendo uma página também do mesmo jornal Daily Express, aquele mesmo jornal que eu mostrei você a capa de entrada. Dentro dele eu fotografei uma parte, que tem uma parte em preto e branco e uma parte colorida, e essa parte é muito impressionante. Rússia, o Vaticano e a besta europeia. Guarde isso. Há uma trindade na terra trabalhando para o estabelecimento do governo do anticristo. E esta trindade simplesmente é a Rússia, o Estado do Vaticano, que vão dar as mãos à União, à besta europeia. Mas por que a besta tem que ser necessariamente europeia? Vamos devagar e você vai entender isto. Em 2001, 10 anos antes desta notícia, olha o que traz essa notícia aqui, 28 de setembro de 2001. A nova ordem mundial toma corpo a todo vapor. Ali você está vendo as fotos de 2 líderes de governo que não estão mais na ativa. O primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, tá? E o ex-presidente americano George W. Bush. Estão reconhecendo as fotos? Se você reconhece, observe com atenção. Por que esses 2 presidentes, nesta época, ganharam tanta importância, tanto destaque, tanto protagonismo? Porque eles foram que deram o pontapé inicial para a chamada nova ordem mundial. Isto vai de encontro a uma profecia que está lá no livro do profeta Ezequiel, capítulos 19 e capítulos 25, verso 25. Vamos ler em seguida. Essa profecia, ela é simplesmente extraordinária. Ela é difícil de entender porque ela trabalha com códigos. E nós vamos explicar código por código e você vai ver que é simplesmente maravilhoso a maravilhosa maneira como Deus expôs esta profecia. Esta profecia, a primeira delas está em Ezequiel, capítulo 19, do verso 1 ao 10. Eu peço toda a atenção possível, porque isso aqui é simplesmente um quebra-cabeças, dos mais lindos, dentre tantos que a Bíblia tem para nós. Olha o que diz esse texto, tá? Se você quiser anotar na sua Bíblia, fique na liberdade. Se quiser acompanhar na tela, fique na plena liberdade, mas anote que esta é uma das profecias que aponta para o Reino Unido da Grã-Bretanha em vias de saída da União Europeia. Diz assim o texto: e tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel. Preste atenção, toda a linguagem aqui é tipológica, simbólica e profética. Nada neste texto tem cunho literal. Repito, tudo neste texto está envolvido numa linguagem simbólica, numa linguagem figurada, numa linguagem tipológica. Nada aqui pode ser interpretado de forma ao pé da letra, literal. Por isso que esse texto, ele é impressionante, ele é maravilhoso e é um impressionante quebra-cabeças. Tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel e dize: quem foi a tua mãe? É a pergunta que o profeta faz. Aí responde: uma leoa entre os leões, a qual, deitada no meio dos leãozinhos, criou seus filhotes. Vamos interpretar aí. Quem é a leoa nesta parte do texto? É o Reino Unido. Quem são os filhotes? As principais colônias do Reino Unido. Vai vendo, vai observando, o negócio vai ganhando uma proporção que nos assusta. E educou um dos seus filhotes. Filhotes aqui então estamos interpretando como uma das colônias do Reino Unido, o qual veio ser um leãozinho. E este leãozinho, esse primeiro leãozinho que o texto se refere, é o Canadá. Se você estuda a história, o Canadá se lançou primeiro em relação
aos Estados Unidos. É só você investigar a história. Sebastian Cabot foi o primeiro europeu a chegar na América do Norte, ainda que no ano 1000, Leif Erikson é considerado definitivamente o primeiro europeu, o primeiro viking a tocar as ilhas de Baffin, e oficialmente então a Europa toca o Canadá, mas os vikings não estabeleceram uma colônia oficial, ou seja, não estabeleceram cidades que vingaram, que cresceram e que prosperaram. Então, existem duas datas que os historiadores usam, né? A chegada dos vikings no ano 1000 nas ilhas de Baffin, no Canadá, e, consequentemente, 1536, o navegador ítalo-francês Sebastian Cabot chega em 1533 nas terras de Nova Escócia, que é hoje o Canadá. Então, historicamente, o Canadá arranca na frente em relação aos Estados Unidos. Obviamente que São Agostinho, que é o primeiro reduto europeu na América do Norte da Flórida, foi visitado pelos espanhóis em 1507, mas só vingou como cidade a partir de 1542. Isso é história, irmão. Se você não tem a ideia da história, vai lá no Dr. Google, que ele vai te ajudar a entender isso, né? Eu já não preciso do Dr. Google, porque isso aí eu já estou estudando há mais de 45 anos e é como se fosse lavagem cerebral. Eu fecho o olho e passo tudo dentro da minha cabeça. E eu faço de tudo para passar Clorox para apagar, mas não apaga. Você não acredita, você ri? Não. Eu abro o olho, fecho o olho, acordo, e que vontade que isso aqui desaparecesse da minha mente. Mas desaparece, irmãos. Parece que quanto mais eu fico velho, o negócio fica mais nítido, mais claro na minha mente. Falei, Jesus tem misericórdia. Então, qual a solução? Fazer um transplante de cérebro. Entendeu? Eu vou ter que tirar essa minha cabeça, colocar na cabeça do pastor Anderson de alguém que ele aceita. Ó. A gente vai ter que conversar agora, né? O irmão José está ali também, está aceitando, mas vamos ter que então quebrar um pouquinho aqui dentro, tem que eu fique mongoloide, bobinho da vida, esquecido. Aí eu vou ganhar muita coisa, irmão. Você não imagina. Vou ficar mais feliz da vida se eu puder esquecer de algumas coisas. Mas tudo bem, deixa isso nas mãos de Deus, porque ele fez isso, eu não sei, nem quero saber. Vamos lá. E veio a ser um leãozinho Canadá e aprendeu a apanhar a presa. Escute essa que é interessante. Apanhar a presa quer dizer ser conquistador. E o Canadá foi um grande conquistador a seu tempo, só você estudar. E devorou homens. Os canadenses, os franceses, né, que chegaram no Canadá, exterminaram com mais de 50% dos índios que habitavam naquela região. E ouvindo falar deles, as nações foram apanhadas na cova delas e trouxeram com cadeias a terra do Egito, ainda que aqui seja mencionado o nome Egito, mas como repito, não se pode tomar de forma literal, é tudo simbólico. Vendo, pois, que ela havia esperado muito e que a sua expectação era perdida, tomou outro dos seus filhotes. Anote aí, outro dos seus filhotes, é outra colônia, e fez dele um leãozinho. Então estamos entendendo que leãozinho aqui tem a conotação de poderosa colônia, ou colônia de grande poder. Então vemos então a expressão leãozinho mencionada 2 vezes, que aponta um deles, Canadá, e a outra, Estados Unidos. Este, pois, andando continuamente no meio dos leões, veio a ser leãozinho, Estados Unidos da América, e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. Agora observe que essa frase ela é mesmo aplicada ao primeiro leãozinho, mas a partir desta parte que eu vou ler agora, começa a diferenciar, porque a partir da história, de um ponto da história, os Estados Unidos crescem muito mais politicamente, economicamente, socialmente, na sua influência do contexto internacional. E conheceu seus palácios, destruiu as suas cidades, e assolou-se a terra e a sua plenitude ao som do seu rugido. Aqui está falando que este leãozinho ele dominaria grande parte do planeta, e é verdade, os Estados Unidos têm sido uma nação, queiramos ou não, colonialista, ou seja, ela invade algumas nações, e claro, com uma boa razão de impedir com que o comunismo, a opressão, possa apertar certos povos. Então se ajuntaram contra eles os povos das províncias ao redor e estenderam sobre ele a rede, e foi apanhado na cova deles, e com cadeias colocaram-no em uma jaula, e o levaram ao rei da Babilônia, e fizeram entrar nos lugares fortes, para que não se ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Tua mãe, a mãe de quem? Destes 2 leãozinhos, quem é tua mãe? Reino Unido. Era como a videira no teu sangue, plantada
junto às águas, interprete as águas como nações. O Reino Unido ou a Inglaterra no passado foi uma nação que teve uma enorme influência mundial. Ela frutificou no Reino Unido e encheu-se de ramos por causa das muitas águas. Mais impressionante do que essa profecia é Ezequiel 27, 25. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas, que traziam tuas mercadorias, e te encheste e te glorificaste no meio dos mares. Ezequiel 27, 25. Aí você vai estudar na Bíblia. A palavra Tarsis tem 12 significados. Repito, a palavra Tarsis na Bíblia, no ângulo da geografia bíblica, tem 12 significados. Um deles é Espanha, olha que interessante, mas o outro deles fala das Ilhas Britânicas. Então a aplicação de Ezequiel 27 e 25 se refere a Tarsis, as Ilhas Britânicas, historicamente falando, a Inglaterra. E olha como a descrição aqui ela é perfeita. Os navios da Inglaterra eram as tuas caravanas que traziam as tuas mercadorias. Se você estudar a história, a partir do século XIV, a Inglaterra se tornou a nação mais poderosa da Europa, no sentido econômico, no sentido político e no sentido social. A Inglaterra foi a rainha dos 7 mares. A Inglaterra ganhou grande protagonismo na Europa e no mundo a partir do governo de Elizabeth I, que reinou de 1536 a 1603. Foi uma rainha poderosíssima, teve o terceiro maior reinado de todo o Reino Unido, ou de toda a Inglaterra. Já estamos cientes que a rainha Elizabeth II é a soberana britânica que mais reinou. Depois a rainha Vitória, 63 anos. Depois a sua antecessora, Elizabeth I, que reinou 61 anos. Mas entre Elizabeth I, a rainha Vitória, e Elizabeth II, a atual rainha do Reino Unido da Grã-Bretanha, indubitavelmente, Elizabeth I foi a chamada rainha da Golden Age, ou seja, a Inglaterra prosperou de uma forma fantástica, a ponto de todas as mercadorias do planeta Terra giravam em torno do quê? Do sistema naval mercantilista inglês. Não é à toa que a principal tradução da Bíblia, King James Version, foi lançada em 1611, deixando bem claro que quando a tradução da Bíblia, King James, lançada, Elizabeth já havia falecido. Então o sucessor de Elizabeth se tornou James I da Inglaterra e James VI da Escócia. Pastor, tudo isso o senhor sabe, isso é história, gente. Eu sou historiador, eu durmo, acordo, fecho, respiro, a história está dentro da minha cabeça, eu transpiro história. E a Bíblia tem muito a ver com história, amém, irmãos? Amém. Se você não entende história, você vai ter um pouco de dificuldade de entender a Bíblia. Mas se você é tão pancada, desesperado como eu para amar a história, você vai entender um pouco melhor a Bíblia. Muito bem. Esse é o primeiro escudo de armas do Reino Unido. Olha que interessante. Do lado esquerdo nós temos um leão com uma coroa. Preste bem atenção, isso é um simbolismo fantástico. Do lado direito nós temos um unicórnio. O unicórnio é um animal mitológico. Não existe, gente. Tem criança que acredita no unicórnio, um cavalo com um chifre na cabeça. Mas não existe. Isso é um animal que a mitologia grega fabricou, ok? Mas tem um significado. Agora, observe os detalhes. À esquerda, o leão tem uma coroa, fala da realeza, fala do governo do rei ou da rainha do Reino Unido ou da Inglaterra. À direita está o unicórnio. Observe o detalhe, ele tem uma corrente atada do seu pescoço, ligada ao chão. O unicórnio é o símbolo do parlamento britânico. Depois de James I da Inglaterra, o Reino Unido assumiu um governo de monarquia parlamentarista, ainda que havendo um parlamento. Mas os governos, depois de James I, ainda durante 138 anos, esteve na mão de um rei tanto absoluto. O parlamento ganha força a partir da criação do Reino Unido, mas isso é super interessante. Então o Reino Unido hoje ele é governado por duas frentes, um chefe de Estado e um chefe de governo. O chefe de Estado à sua esquerda, sempre representado pelo rei,
ou pela rainha. E o chefe de governo, que está ligado diretamente com o parlamento, é ligado ao primeiro-ministro. Se você olhar com atenção, esse é o escudo de armas. Lá, você olha bem, na parte vermelha, você vai encontrar o quê? 3 leões na parte de cima e 3 leões na parte de baixo. Estão vendo? 3 leãozinhos. São as 6 colônias que o Reino Unido produziu ao longo da história. Embaixo tem uma insígnia em francês. Dieu est mon droit. Deus e o meu direito. O Reino Unido nasceu debaixo de princípios cristãos, apesar que hoje não está vivendo de maneira íntegra, mas princípios do Reino Unido, da Grã-Bretanha ou da antiga Inglaterra, né, estavam fundamentados em princípios cristãos. Este é o segundo escudo de armas do Reino Unido, bastante parecido, não é? O leão representando o chefe de Estado, o rei ou rainha, o unicórnio representando o parlamento. Observe que o unicórnio está sempre com uma correia atada, né? Uma corrente atada no pescoço, né? O unicórnio também representa o primeiro-ministro, que tem de estar submisso ao parlamento. O primeiro-ministro não pode fazer nada se ele não consulta ou ganha maioria no parlamento britânico. E de novo, Dieu est mon droit, e de novo os 6 leõezinhos. Aí nós temos a profecia de Ezequiel 38:13. E Sabá, Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os filhos de Leão vai dizer para você: você veio para levar a pilhagem? Você já reuniu o seu exército para tomar a presa? Para levar prata e ouro? Para dar um grande saque? Aí nós vamos interpretar as localidades geográficas deste texto. Sheba, ou Sabá, quer dizer Arábia Saudita. Dedã quer dizer Omã, um dos países do Golfo Pérsico, um dos maiores produtores de petróleo do mundo. E os mercadores de Tarsis, Grã-Bretanha, e mais um de todos os seus leões novos. Os leõezinhos nós estamos vendo ali: Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Índia, e não está ali incluído os Estados Unidos, porque se tornou o principal dos leões. Por isso que nessa ilustração não figuram ali 6, senão 5, porque o estilhão que está de pé aí seria a simbologia do próprio Estados Unidos. O mapa abaixo, este mapa que você está vendo, mostra como a Grã-Bretanha, olha que interessante isto, e Estados Unidos já estão entrincheirados com bases militares no sul de Israel. Preste isso aqui atenção. Grã-Bretanha e Estados Unidos já se estabeleceram como os reis do sul. Quando a Bíblia fala dos reis do norte e rei do sul está se referindo à posição geográfica abaixo da linha que corta o Estado de Israel. Aí você vai entender agora, por esta razão, não é uma surpresa ver a Grã-Bretanha fora da União Europeia, se aproximando dos Estados Unidos, na verdade com o governo central. Nesse momento, a União Europeia irá criar laços ainda mais estreitos com a Rússia. Quem são os países que pertencem ao chamado Reino do Sul no plano profético? Grã-Bretanha, Estados Unidos, os leõezinhos, Israel, Egito, Arábia Saudita e outras comunidades árabes junto com a Arábia. Isso é de uma capital importância. Aí você vai entender duas coisas que estão chamando muito a atenção. Porque Donald Trump se tornou um presidente diferente, anormal, protecionista e isolado da comunidade internacional. Ele é profético. Deus tinha que tirar os Estados Unidos do contexto internacional, ainda que é uma influência até o momento, para aliar-se com outra grande nação de grande influência. Então Deus decidiu, nesse gigantesco quebra-cabeças, separar as duas maiores superpotências do planeta dos seus contextos políticos, ou seja, os Estados Unidos tem, com o governo Trump, está dando do contra para lá e para cá, para lá e para cá. Por isso que Trump é considerado uma mula sendo usada nas mãos de Deus. E é verdade, uma mula. Para pensar. Quem é Donald Trump? Primeiro, nunca foi político na sua vida. Segundo, um empresário de mão cheia. Quem conhece the Trump Towers em New York City? Quem conhece? Alguém já entrou lá dentro? Já entrei 2 vezes. É coisa de doido.
É coisa de louco, tá? Tem um horário de visitação pública. Você tem que chegar no horário exato de visitação pública e não são todos os dias. Pelo menos alguns anos atrás era terças, quintas e sextas. Não sei como está agora. É só você entrar no site Trump Towers e ali você vai ver os horários de visitação. O homem criou um império de uma magnitude sem precedentes. Quando ele pega a presidência dos Estados Unidos, ele governa essa nação como fosse uma de suas empresas. Preste atenção. Trump não governa esse país como fosse o presidente dos Estados Unidos da América. Ele não tem mentalidade política, ele tem mentalidade empresarial. Então Deus precisava de uma mula para fazer uma diferença no contexto profético. E está aí a mula. Muita gente não está entendendo o que Trump está fazendo. Ele está abençoando o Estado de Israel. E abençoando o Estado de Israel, está abençoando os Estados Unidos da América. Muita gente está dizendo que Trump está perseguindo os imigrantes. Isso é uma estratégia política permitida por Deus. Ele vai limpar os imigrantes ilegais criminosos e vai dar o golpe de mestre. Que golpe de mestre? Vai vir uma anistia pelo caminho. Não estou falando isso para encher o seu coração de esperança, mas isso está fazendo parte de um grande movimento profético que ainda vamos ter tempo para falar. É uma coisa impressionante o que está acontecendo com a América. Todo mundo está criticando Trump, os democratas estão arranjando dentes, mas a maioria não está entendendo. É a mula que papai está usando. David Wilkerson, antes de falecer lá em Nova York, naquela igreja que ele foi pastor por vários anos, eu estava lá. David Wilkerson faleceu em 2011, em 2010, Deus usou aquele homem com uma profecia maravilhosa, e ela está toda redigida no livro chamado The Vision. Se você tem interesse, compre o livro The Vision, ou A Visão, ou La Vision, que tem em espanhol, tem disponível no Amazon. E ali ele diz com todas as palavras: chegarão dias, próximo dos últimos tempos, que o Eterno levantará um homem governando esta nação. Ele será chamado louco, um very true donkey, completamente errático, mas ele será um impressionante instrumento nas mãos do Todo-Poderoso para abrir o cenário profético que vai envolver Europa e a nação de Israel. E aí está. A palavra que Deus usou o homem de Deus para profetizar está acontecendo no governo Donald Trump. O Super Tuesday terminou ontem. Está aí uma briga entre Sanders e John Biden. O Partido Democrata está rachado em 5 partes, apesar que hoje temos 2 candidatos. Me pergunte, quem vai ganhar a reeleição dos Estados Unidos da América para a presidência agora? Não tem dúvida. É porque Deus vai dar mais um tempo para a América. Antes dela naufragar. A América vai naufragar, mas não é agora. Mas Deus vai permitir com que a América naufrague, porque isso está dentro do plano profético. Primeiro, Deus está isolando os Estados Unidos do contexto político internacional. Segundo, está isolando o Reino Unido do contexto político internacional. Terceiro, isolando essas 2 potências, elas vão fazer uma aliança. E essa aliança, como já falei, já existe. É fato, irmãos. E isso é profético. Consequentemente, a Rússia, aproveitando-se do isolacionismo dos Estados Unidos e do Reino Unido, o que a Rússia vai fazer? Vai entrar nessa brecha, vai entrar nesta lacuna e já está trabalhando. É só você ficar ligadinho. Qual a razão que Putin está se aproximando tanto com Erdogan, o presidente da Turquia? Qual a razão que a Rússia está se aproximando com os ayatolás do Irã? Isso é profético, isso está dentro do livro do profeta Ezequiel, capítulo 38, porque a Rússia está se aproximando de Angela Merkel, a primeira-ministra, a chanceler da Alemanha, porque isso é profético, porque a Rússia está se aproximando tanto da Etiópia e da Líbia. Está tudo escrito lá em Ezequiel capítulo 38, e eu já te adianto a resposta, porque a Rússia tem um plano já preparado para invadir a nação de Israel, para extrair as poderosas jazidas minerais que estão enterradas no leito do Mar Morto. Israel é a nação mais rica do planeta Terra, é a maior superpotência do planeta Terra. Não é Rússia, Estados Unidos, errado,
é o Estado de Israel, é o Davizinho cercado por um montão de gigantes. Benjamin Netanyahu, estive com ele há 5 anos atrás na igreja do pastor John Hagee, em San Antônio. Nos chegou de surpresa. Um grupo de 23 pastores estiveram juntos ali, e eu, por alguma razão que eu não tinha até hoje, fui sorteado para estar lá, para conversar com o primeiro-ministro de Israel. Ele é messiânico, para os que não sabem. E várias perguntas foram feitas a Netanyahu, e eu fui um deles que fiz a seguinte pergunta: primeiro-ministro, qual será o destino de Israel no contexto internacional? Ele levantou o rosto e fez essa expressão, e gritou em hebraico 2 vezes: Hashem Baruch Atah, Adonai Vihuneika Yerushalayim Bahamak. E os pastores não entenderam patavinas. Eu entendi tudo e fiquei emocionadíssimo. E pergunta: primeiro-ministro, traduza. Nós esperamos do céu a grande libertação. O nosso general é o que tem as cartas de Israel e o destino das nações. Jerusalém breve vai voltar para o seu devido lugar, porque esperamos Hashem. Quem é? O Messias, Jesus. Está esperando. Então Israel já tem consciência de quase tudo no plano profético. Observa o que aconteceu com a vitória de Benjamin Netanyahu. Observa o discurso que ele fez hoje em Tel Aviv e em Jerusalém ao mesmo tempo. Observa com atenção. A coisa está em alta velocidade, irmãos. Se chegarmos ainda a terminar essa conferência escatológica, que vitória, mas eu estou, como diz um ditado, eu estou bom pé que um leque, esperando a qualquer momento sairmos desta terra. A maioria não está entendendo, irmãos, isso é uma pena. Isso é uma pena, é uma pena. Os acontecimentos estão numa efervescência extraordinária. A igreja não está dormindo, a igreja está roncando, indiferente, congelada, estática, está assim, insensível, anestesiada. Não olha para esses acontecimentos que são de um conteúdo bíblico extraordinário. Irmãos, eu conheci Jesus, eu falo com muita modéstia, 50 anos atrás. A segunda semana da minha conversão, a primeira mensagem, Cristo breve está voltando. E essa mensagem começou a ecoar dentro do meu coração de uma criança de 10 anos. E de lá até aqui eu tenho dito: Senhor, será que eu vou ver esse dia? Será que eu vou ver o cumprimento profético? Será? E depois de quase 51 anos eu posso dizer: eu sou hoje, para a glória do Senhor, privilegiado. Ele está vendo todo o panorama profético se encaixando de uma maneira linda. Poucos percebem isso, poucos valorizam isso, porque poucos ministros desta tribuna estão preocupados de levar a igreja a focar no céu. Os ministros hoje estão preocupados em focar a terra, as delícias e deleites desta terra. Mas está escrito, Jesus disse: trabalhai até que eu venha. Trabalha, minha irmã, trabalha, meu irmão. Mas uma humilde recomendação: faça planos a curto prazo. Foca mais no céu. Quem é justo, que justifique-se mais ainda. Quem é santo, se santifique mais ainda. Agora, quem é sujo, cai na lama, cai na gandaia, como diz o carioca. Se arrebenta, dá uma de porquinho. Porque se verá naquele dia, diz Malaquias, capítulo 4, a diferença daquele que serve e daquele que não serve. É agora, é hoje. A diferença temos que eu e você fazermos. Ou tudo ou nada. É agora que a igreja vai decidir: subimos ou ficamos. Amém. Participamos do arrebatamento, vamos entrar de cabeça na tribulação, e aí vamos pagar o preço com o derramamento do nosso próprio sangue. Eu vou ficar na segunda volta, na segunda oportunidade. Me engana que eu gosto, que você vai aguentar. A pressão vai ser insuportável. Alguns não vão aguentar e vão negar a Jesus, vão receber a marca aqui e aqui, o dinheiro vai desaparecer, o cartão de crédito vai desaparecer, e a única maneira para você comprar e vender é com a marca aqui e aqui. E agora? Eu vou dar uma de clandestino, eu vou contrabandear água, comida. Mas os agentes do anticristo vão estar em cima desse povo, e quando pegarem vão ser torturados, e na hora da tortura muitos crentes não vão aguentar e vão negar. E já sabem que já estão comprando o passaporte direto para o lago de fogo e de enxofre.
Falar deste assunto não dá ibope. Falar desse assunto hoje nas congregações. Papai do céu, que medo, que medo. Irmãos, medo me alegra, me fortalece, levanta a minha fé lá para cima. Maranata, coisa boa, irmãos. Deus não é terrorista. Ele não trouxe a sua palavra para terrorizar o seu povo. Ele trouxe a sua palavra para levantar o seu povo. Jesus fala lá em Lucas 21, 26. E quando vistes acontecer todas estas coisas, o que diz Jesus? Cabecinha para baixo. Ai, 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 ui, que medo. Não. Como é que diz Jesus? Levantai as vossas cabeças. Alegrai-vos. Porque o dia da vossa redenção está próximo. Vocês não estão entendendo ainda. Calma. Tem ainda 2 quartas-feiras para deixar você perturbadinho. Elias foi o perturbador de Israel com Acabe e Jezabel. Eu sou o perturbador de Medford. Eu sou o perturbador do YouTube. Você que está vendo, eu vim aqui para te perturbar. Te perturbar com isso aqui, te tirar do teu conforto, da tua inércia, da tua indiferença espiritual, da tua falta de compromisso e de responsabilidade com esse livro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito está gritando, não está mais falando. O Espírito está gemendo, a natureza está gemendo, o coronavírus está ganhando uma proporção mundial fantástica. Gente, parem para pensar. Um vírus está levando o planeta Terra à bancarrota econômica. Dá uma olhada no que está acontecendo com as bolsas de valores. Uma coisinha insignificante está agitando o planeta inteiro, mas faz tudo parte do processo profético para encurralar a China. Para pensar. A China temporariamente ela está encurralada, porque se Deus permitisse a China avançar no cenário profético, a China já ia tomar cartas e se aliar com a Rússia e já invadir imediatamente a Israel e criar a Batalha do Armagedon. Só que a Batalha do Armagedon só vai acontecer 7 anos depois do arrebatamento. Olha que coisa linda! Papai do céu, chega, China, para de crescer, agora eu vou te dar um freio. Vou fazer sair daí do teu país um bichinho pequenininho, que vai acabar com a tua festa. Vou te segurar por um tempinho, tá? A China está de mãos e pés amarrados. Está travadinha, porque é profético. O tempo da China entrar no cenário ainda não é agora. A Rússia está crescendo, a Turquia está crescendo, a Alemanha está crescendo, mas a China está paralisada. Mas papai do céu é tão lindo que ele está mexendo como se fosse um tabuleiro de xadrez. Trancou a China por um lado, liberou a América e Reino Unido para tomarem liberdade, fazerem alianças com essas nações, porque tudo tem um sentido. E observa que na tribulação, e a gente vai falar sobre isso, os Estados Unidos não aparecem no cenário. Por quê? Porque Deus vai permitir uma situação caótica se abater sobre este país, que ele vai ficar mais preocupado, o presidente dessa nação, em cuidar de levantar esse país, e aí este país vai ficar simplesmente concentrado com uma grande crise, um grande cataclismo que vai se abater aqui. Aonde eu quero chegar com isso? Israel não vai ter mais o apoio dos Estados Unidos. Isso é profético? 100% profético. Já estou chegando a 9h20, já vou abrir para as perguntas. Vamos avançar um pouquinho. Nos próximos 2 seguintes slides, você vai visualizar 2 mapas da chamada cidade eterna, ou seja, Roma. Um mapa trazendo o plano arquitetônico e outro plano geográfico, mostrando que Roma é a chamada cidade das 7 colinas. Vamos lá de novo ao Apocalipse, livrinho abençoado, um quebra-cabeças. Livro de Apocalipse, capítulo 17. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Anote aí, grande meretriz, assentada sobre muitas águas. Águas, repito, nações. Grande meretriz, uma sacerdotisa no plano religioso. Quem é essa pessoa aí? Calma, você já vai descobrir daqui a pouco. E com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi com que se embebedaram os que habitam na terra. Terra aqui sim ganha o contexto de planeta.
transportou-me um anjo em espírito e a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia. De novo, olha lá, os 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Isso aqui é fantástico. Em outubro do ano de 1095, o Papa Urbano II desencadeia e inaugura a primeira das 9 cruzadas. Alguém já ouviu falar das cruzadas? Sabe qual a razão das cruzadas? A Igreja Católica Apostólica Romana determinou: vamos proteger a Terra Santa dos infiéis. Quem são os infiéis? Os islâmicos, os muçulmanos. Mentira, me engana que eu gosto. Não! A ideia da Igreja Católica era expoliar, roubar todas as riquezas da nação de Israel. Quando Urbano II, em 1095, lança a primeira cruzada para entrar em Jerusalém, acontece literalmente o que vemos aqui neste texto. Achava-se a mulher vestida de púrpura. Quando entrou os soldados cruzados em Jerusalém por ordem do Papa Urbano II, eles roubaram uma gigantesca quantidade de vestimentas de púrpura e de escarlata, ouro em grandíssima quantidade, pedras preciosas e pérolas. E o principal, o comandante do exército cruzado, fez questão de sustentar um dos cálices mais caros encontrados em Jerusalém. Olha o cumprimento profético histórico da maneira que aqui João fala, porque na verdade esse texto ele tem um duplo sentido, apontando espiritualmente para a Igreja Católica Apostólica Romana e apontando ao mesmo tempo ao fato da invasão da primeira cruzada em outubro do ano de 1095. A Bíblia definitivamente é maravilhosa em dar detalhes, minúcias dos acontecimentos históricos e proféticos. E ainda dizem, ainda tomam um atrevimento de dizer que esse livrinho é um livrinho para a criança dormir, a historinha da carochinha. Gente, acordem. A história da humanidade está toda redigida aqui dentro. Amém. A minha, a sua história está todinha aqui dentro. A história das nações estão aqui dentro. Tudo que precisamos saber do respeito ao futuro deste planeta e o nosso futuro está em minúcias. Meu povo perece porque falta conhecimento. Deus está por aqui cansado com um povo que só navega na superficialidade. São os leitores da Bíblia. Deus está querendo levar a gente da linha da superfície para a profundidade. Deus está cansado, só leitor. Não sabe outra coisa senão superficialidade. Deus quer mais do que um leitor na Bíblia. Deus quer mais do que um cristão vivendo em superficialidade. Deus quer cristãos que entrem na profundidade. Aleluia. Só quem estuda esse livro sabe o que é profundidade. Aleluia. E você está sendo testemunha viva. Você que está nos assistindo no YouTube, você está sabendo que se você não entra na profundidade, você vai ficar. Aí tem um texto lá em Lucas 18:8. Vamos ler porque o nosso tempo já está me enforcando. Meu Deus. Quando eu vejo aquele relógio fazendo assim para mim, 9h25, meu coração dá 3 paradas. Mas eu continuo respirando. Lucas 18:8. Alguém pode ler, por favor? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Porventura achará fé na terra quando vier o Filho do Homem? E exatamente está acontecendo isso. E por multiplicar-se a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mateus 24:12. Faça um estudo em Mateus 24:12. Você vai encontrar a palavra grega ágape, para amor. Porque no grego koine tem 3 palavras para amor: ágape, storge e filéu. Filéu, amor humano fraternal. Storge, amor familiar. Ágape, amor divino e sacrificial. Mas quem tem o ágape
O nome do nosso ministério, Igreja Ágape, somos cristãos. Como é que eu sei disso? Vou lá em Romanos 5,5, que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo só pode derramar o seu amor no coração de quem? Dos salvos remidos pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Aí voltamos a Mateus 24,12. Por multiplicar-se a iniquidade, o ágape de quase todos se esfriará. Aí você descobre que a palavra iniquidade é a palavra grega para adíquia. Adíquia é falta de obediência ao cumprimento da palavra, da vida prática da palavra. Traduzido, e por multiplicar-se a falta de obediência em cumprir a prática da palavra, o amor divino no coração de muitos cristãos se esfriará. Amém. Muito triste. A pessoa que não conhece Jesus pratica impiedade, mas quem pratica iniquidade é o cristão que desobedece à prática da palavra. Verdade. Isso na coisa da minha cabeça, você vai encontrar essas declarações dezenas de vezes, mais de 39, 45 vezes dentro do Antigo Testamento e do Novo. Vamos então entrar rapidinho aqui, falar um pouco. O que tem a ver Roma? Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17. Versículo 9. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças. Está pegando? Está anotando? Quando a Bíblia está falando em Apocalipse 17 de 7 cabeças, está falando de quê? De 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também os 7 reis. É a cidade de Roma. E agora eu vou mostrar para você. Aí está. A cidade de Roma. Uma linda cidade. Fundada por Rômulo e Remo em 753 a.C. Depois de Londres e Rio de Janeiro, é a cidade que eu mais conheço no planeta Terra. Tive a oportunidade de estar 67 dias dentro dessa cidade. Tive que fazer isso para entender o plano histórico profético. Como historiador e arqueólogo que Deus nos permitiu, para a glória do seu nome, envolver-nos ao longo de todos os anos, eu precisava entender por que Roma é tão importante dentro do plano profético. Porque Roma é tão relevante, é tão destacável. Não é Babilônia, não é Medo-Persa, não são o Império de Alexandre, mas por que Roma? Aí você está vendo as 7 colinas sobre as quais repousa Roma. Quirinal, Viminial, Capitolino, Palatino, Aventino, Esquilino, Célio. Aí você vê o rio Tibre que corta Roma, o Campo de Marte. Lá em cima você vê o Estado do Vaticano. Então Roma é esta cidade de 7 cabeças ou 7 montes. A besta escarlata é o Estado do Vaticano. Em outras palavras, a União Europeia, que hoje tem a sede na capital da Bélgica, Bruxelas, já está ventilando, só acompanhe as notícias, já está ventilando a transferência da sede da União Europeia para onde? Adivinha? Adivinha? Roma. Mas pastor, o Papa vai ser o anticristo? Não, não há base bíblica para isso. A gente vai avançar um pouquinho nisso. A Igreja Católica Romana vai ser um grande apoio, um grande braço no governo do anticristo, mas está se ouvindo todo tipo de asneira nas redes sociais. Né? Francisco I é besta, Francisco I em 14 de maio vai apresentar a besta. Cuidado, não fica bestalhado não. Vamos, para deixar de ser abestalhado, com todo respeito e carinho, por favor, temos que entrar nas Escrituras. Amém. A Igreja Católica Romana vai ser destruída pelo anticristo. Oh, boy, yeah, calma. O circo ainda não pegou fogo, não. Vai pegar fogo na próxima semana. Aí está o mapa da União Europeia. Já vou terminar para entrar com as perguntas. Esses são os países e os anos que entraram dentro da União Europeia. E você vê ali, United Kingdom, entre 1973 e já está saindo pela porta dos fundos. Aí você vê esses países em azul. Todos esses países em azul são os países que adotam o euro. Quais os países que não adotam o euro? Reino Unido da Grã-Bretanha, Dinamarca, Noruega, Polônia, Estônia, Lituânia, Letônia, Polônia, República Tcheca, República Eslováquia,
Hungria, Bulgária, Romênia. Então, esses países, Suíça, você pode ver ali, a Suíça está lá, um amarelinho no meio. Você vê a Albânia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, tá? Muitos desses países não usam a Rússia, que pertence à Europa, mas não pertence à União Europeia. Somente esses em azul que você está vendo usam o euro. A importância do Império Romano, já estou fechando. Roma foi a mais poderosa potência militar e política do mundo antigo. Teve distintas formas de governo, monarquia, república, império. Roma conquistou extensos territórios na Europa, norte da África, Oriente Próximo, graças a um exército profissional e disciplinado, funcionários que dirigiam as terras conquistadas. Roma fundou cidades, eram centros de controle político, centros comerciais, financeiros e culturais. Roma criou um modelo de sociedade baseado na desigualdade de homens e mulheres livres e de homens e mulheres escravos. Roma desenvolveu técnicas construtivas avançadas, uma civilização comum em todo o seu império mediante uma língua, o latim, um direito comum, uns modos de vida e costumes únicos. Roma, nós respiramos a cultura romana, ainda que falemos o português, mas o português é derivado do latim, ainda que sejamos brasileiros na sua grande maioria, mas nós temos o sangue romano correndo pela nossa cultura, ainda que você não queira dizer, eu não posso ser romano, você é romano, no sentido da cultura, no sentido do modus operandi, do modus vivendi, não tem jeito, a influência de Roma é poderosíssima no mundo ocidental e no mundo latino. Aí temos um mapa muito rápido do que foi o Império Romano no passado, um mapa da história do Império Romano, já não tem mais tempo para entrar nesse pormenor. Na próxima quarta-feira vamos falar mais detalhadamente sobre a besta que sobe do mar, a outra besta que sobe da terra. Vamos falar sobre o Império Romano ressuscitado, a União Europeia, que luta pela unidade econômica, política e religiosa. Vamos falar a importância do euro, a moeda única europeia que se tornará, junto com o Bitcoin, a moeda internacional, vai correr o planeta inteiro. Se você nunca teve o prazer de ter uma nota de 500 euros na sua mão, eu tive por 3 minutos e 20. 3 minutos, contei. Fiquei tão contente, caiu, mas 3 minutos e 20 segundos depois ela saiu do outro lado, para se tornar em dólares. Do contrário, não entrava nos Estados Unidos, porque eu estava só com essa notinha de 500, mas fiquei feliz, né? De 500 euros se tornou em 800 dólares, pelo menos na época. Vamos lá. Entendendo uma das marcas da besta. Aí você vai ficar bestalhado. O 666 está ali, eu não estou vendo. Agora você está vendo? Ó. Elas estão exatamente nas barrinhas do centro. Vamos falar de detalhes. Vamos falar sobre o dólar. Uma moeda carregadinha de símbolos maçônicos e Illuminati. Em 20 de janeiro de 1789, os Estados Unidos da América iniciam a República com George Washington sendo o primeiro presidente. Detalhe, primeiro presidente maçom, primeiro presidente Illuminati. O governo de Satanás estabelecido diretamente nos Estados Unidos. Mas peraí, pastor, a América não foi uma nação cristã? Em maio de 1620, os peregrinos que vieram fugidos da perseguição religiosa, os chamados peregrinos que vieram num navio chamado Mayflower, desceram na cidade de Plymouth, aqui em Massachusetts. Anote aí, os Estados Unidos foi uma nação cristã de 1620 até 1776, repito. Os Estados Unidos da América foi uma nação genuinamente cristã, de 1620 a 1776, 4 de julho de 1776, independência dos Estados Unidos da América, criação do Estado maçônico Illuminati, sede do governo do próprio Satanás na face da terra. A nação americana foi criada sob medida para atender uma necessidade dos maçons e dos Illuminati. Vamos falar isso, tudo isso e mais detalhes. Vamos falar dos detalhes da nota do dólar, uma corujinha que tem lá na parte do número 1, que muita gente não vê. Vamos falar dos símbolos, Novus Ordo Seclorum, o significado da pirâmide, do olho, da águia, que muita gente pensa que é águia, mas não é águia, coisa nenhuma. É o fênix que se levanta das cinzas e das trevas. Vamos falar tudo isso e ainda mais sobre os 17 sinais da grande
apostasia dos últimos dias. 10 minutos para a pergunta. Se não tem, acaba. Pastor, Esperar o pastor. Se o pastor Gessé não faz pergunta, é igual o irmão César, que hoje não está aqui, mas tem os sucessores. Vamos lá, e pastor Gessé, solta a sua bênção. pastor, nessa crise dos Estados Unidos para permitir o ataque a Israel, essa crise vai durar quanto tempo e se terá recuperação os Estados Unidos da Não. América? O tempo exato não temos como precisar, mas vai ser um tempo que vai distanciar-se a entrada para o arrebatamento da igreja. E isso já estamos presenciando. Já está se esperando entre este ano e o próximo ano uma espetacular bolha. Nada comparado de 2008. Ela será 4 vezes pior. Wall Street, o que aconteceu em 1929, vai ficar na poeira. Não vão ter mais lembrança da magnitude da quebra econômica que vai estourar esse país. Exatamente a extensão não se sabe, mas vai ser fantasticamente grande. Esta é uma das razões que Deus vai manter Donald Trump, para segurar até um certo espaço de tempo um pouco de sustentabilidade econômica, política e social. Mas esta nação já está fadada ao fracasso, já tem o seu atestado de óbito profético escrito. Isso é inevitável, inevitável. Inclusive, o livro do profeta Amós e parte do livro do profeta Obadias fala sobre isso. Vamos ter